recto anterior, hace pensar em afecciones de la pelvis, renal e de tercio superior del uréter. Punto uretral médio se sitúa en la intersección de la línea ilíaca con el borde externo del músculo recto anterior. Se interpreta como infecção do terço médio do uréter. Ponto uretral inferior corresponde à porção vesical do uréter, que, se está afetado, deve produzir uma palpação dolorosa. Se realiza mediante o tacto vaginal em la mujer e el hombre por el tacto rectal, aunque es mais difícil de precisar. Auscultação se realiza na zona costovertebral, hipocôndrio e epigastro, com o fim de revelar possíveis sopros em las artérias renais e em la aorta abdominal véscina. Deve realizar-se com o paciente em decúbito lateral, com as pernas flexionadas, de modo que o abdômen permaneça relajado. La artéria renal solo se escucha em patologias. Percussão. Punho percussão direta. Com o paciente sentado, se golpeia cada região lumbar por separado, com o punho cerrado e com o borde cubital de la mano. Punho percussão indireta. Com o paciente sentado, se golpeia cada região lumbar por separado, se põe uma mano espalmada e sobre ela punho cerrado com outra mano. Manobra positiva quando desperta dolor de tipo agudo, dolor lumbar ou região capsular. Signo de Giordano, punho percussão lumbar. Se utiliza na investigação da pielonefrites ou litíase renal. Para ser detectada, a percussão deve realizar-se com uma mano em forma de punho na espalda do paciente, na altura das costilhas 11 e 12, com uma mano realizando a amortiguação positiva quando o paciente avançará para frente rapidamente, sentindo muito dolor. A presença de dolor sugere processo como pielonefrite, perinefrites, litíase urinária ou tumor renal. Cólico nefrítico renal. Urgência urológica. Cólico nefrítico constitui a urgência mais frequente, ademais de representar de 2 a 5% das urgências hospitalares. Sua etiologia: anquilolitíases urinária constitui 90% da causa de cólico nefrítico. Não todos os cálculos provocam este quadro clínico, pois 10% se origina por qualquer outra coisa, que provoca obstrução intrínseca ou extrínseca da uretra. Causas intrínsecas: litíase, coágulos no pulso, necrose papilar, tumores benignos ou carcinoma de urotélio, estenose de união pielo-uretral, estenose uretralis, ureterocele, granulomas, tuberculoses. Causas extrínsecas: lesões vasculares ao neurisma aórtico, álgicos, anomalias arteriais, complicações de cirurgia reparativa ou de reemplazo vascular, síndrome de la vena ovárica, tromboflebites, pós-parto de la vena ovárica, ureter retrovácuo, processos benignos do aparato genital feminino, embaraços uterino e extrauterino, massas utero-ováricas remanentes, ováricos, quistes do conduto de Gardner, abscessos tubováricos, endometrioses, inflamação periuretral associada à contracepção, DIU, ligadura de trompas, prolapso uterino, iatrogenia uretral, entre outros, tumores malignos, vesícula
prostáticos enlavarão e cervicoterováricos em uma mulher. Afecções do trato gastrointestinal, apendicite, diverticulite, enfermidade de Crohn, lesões pancreáticas, processos retroperitoneais benignos, fibroses, retroperitoneal idiopática ou secundária, abscessos retroperitoneais, hematomas retroperitoneais, linfócele, lipomatoses pelviana, tumores retroperitoneais primários, linfomas, neuroplastomas e secundários, cérvix, próstata, bexiga e cólon, responsáveis de 70% de lá metástase. O cólico nefrítico se origina por la obstrução do trato urinário superior, provocado por um cálculo em seu caminho desde o rinhão hasta a bexiga. Para ser eliminado ao exterior existem, portanto, duas características a ter em conta. O tamanho do cálculo. Quanto maior seja este, mais fácil é que a quede impactado e ocasione obstrução urinária. El consiguiente quadro de cólico nefrítico, aunque como norma general se assume que os cálculos menores de 5 a 6 milímetros de diâmetro máximo podem ser eliminados espontaneamente. Isto não implica que os cálculos maiores podem ser eliminados, e ao contrário, que cálculos mais pequenos quedem impactados e ocasionem uma uropatia obstrutiva. Peculiaridades anatômicas do trato urinário. Em cada indivíduo, estreitamento fisiológico do arbor urinário, união infódibo-calicial, união pielo-uretral, cruce de los vasos ilíacos, meato uretral, diversas condições patológicas que dificultam o fluxo da urina podem provocar a impactação do cálculo e a conseguinte aparição do cólico nefrítico. Fisiopatologia, que sejam invocados outros mecanismos, espasmos do interior, peristalsis uretral, pois se admite que a hipertensão e o trato urinário superior provocada pela obstrução do fluxo de urina é a responsável última pelos sintomas dolorosos. Assim, as pressões intraluminares que el sujeito sano não sobrepassam os 15 milímetros de mercúrio podem chegar a alcançar valores hasta 100, e o período variável, que dependerá do estado de hidratação do paciente, a função do rim contralateral e o grado de obstrução com variáveis mais importantes. A hipertensão em la via escritora conduz ao aumento da síntese e liberação de prostaglandinas por el rim, que provocariam um aumento da pressão e do dolor por um doble mecanismo. Redução de resistências vasculares condiciona o maior fluxo plasmático renal nas primeiras 2 horas. Posteriormente, o fluxo plasmático diminui a causa de dano renal associado às obstruções de larga duração. Supressão do efeito da hormona antidiurética, que aumente a pressão intrapiélica, é mais significativo nas primeiras horas, traz a obstrução, portanto se podem originar rupturas nas fórnices caliciares, no qual ocasiona extravação urinária de significação clínica variável. Posteriormente, existem mecanismos compensadores que mantêm o filtrado glomerular
Portanto, a hiperpresión por encima del cálculo no facilitaria sua expulsão. Asimismo, se ha comprobado que a descompressão do sistema excretor mediante a nefrostomia percutânea pode fazer progressar um cálculo severamente impactado. Obstrução no nível do uréter, hipertensão no trato urinário superior, alta de produção de prostaglandina, o que dá inibição de ADH, que é a vai ficar por isso. O que isso vai fazer um aumento da diurese e a redução da resistência vascular, que isso leva à dor. Quadro clínico. Comumente, o cólico nefrítico se apresenta durante a noite e nas primeiras horas da manhã. Aparição brusca. Isso afeta durante o repouso, o que às vezes se desencadena tras esforços, ingesta alcoólica e comida copiosa. Quase sempre aparece nos meses de verão, mais frequente na raça branca entre os 30 e 40 anos de idade. Seu componente fundamental é a dor, que pode ser muito diversa em sua intensidade, evoluindo habitualmente paroxístico, agitante, de intensidade crescente e de caráter intermitente, que às vezes é contínuo ou gravativo e agravativo. Começa na fossa lombar, o flanco correspondente se irradia na região abdominal, homolateral, testículo e em varão lábios maiores, e ligamento redondo, e uma mulher, pela cara interna de los músculos, em um e outro sexo. Por lo general, à medida que o cálculo vá descendendo, o dolor se vá desplazando desde a fossa lombar hasta o flanco de la região genital, e nos cálculos muito próximos da vejiga se apresentam sintomas miccionais irritativos, urgência, polaquiúria e dissúria. A presença de hematura ajuda a esclarecer o diagnóstico. Habitualmente esse sintoma provoca uma grande agitação no paciente, ao encontrar uma postura que alivia ademais o componente emocional, que às vezes é predominante em um importante quadro vegetativo, que se manifesta como taquicardia, hipertensão e sudação fria, sobretudo náuseas e vômitos, alternando uma intervenção no gânglio cérebro, os ciúmes em estômago. A irritação local provoca um quadro paralítico, que às vezes se agrava com uma medicação. Sua duração é muito variável, 10 minutos a várias horas, e é normal. Sua recorrência em dias posteriores hasta a expulsão do cálculo. Por lo general, a temperatura é normal, que em determinados casos pode estar elevada, sobretudo se a infecção e acompanhar-se de escalafrios e cefaleia. O dolor é mais forte em la fossa ilíaca e se apresentam uma série de fenômenos vesiculares, testiculares, rectais, que quando se encontram reunidos em la mesma paciente constituem el síndrome de Young e se devem à ação imitativa da presença do cálculo sobre as paredes destes órgãos. O mais comum é que se encontre sintomas de outro grupo, sobretudo nos vesicales e nos testiculares. Vesicales, polaquiúria diurna noturna, tenesmo vesical persistente, dolor a largo
testículo correspondente. Complicações. Existem duas manifestações clínicas que se podem englobar baixo da denominação de cólico renal complicado. Estas são cólico nefrítico séptico, quando o quadro clínico descrito se associa a sintomas e signos de infecção de gravidade variável, desde a pielonefrite hasta o choque séptico, e o cólico nefrite anúrico. Quando o quadro descrito aparece em indivíduos com monorrenia anatomonofuncional ou massivamente de forma bilateral. Exploração física. Inspeção. Ao observar um paciente com cólico nefrítico, encontramos a um sujeito presa de intensíssimo dolor, intranquilo, que se queja e mueve constantemente em lecho. Se encontrar numa posição que alivie, está pálido, com a pele fria, sudorosa. Seu pulso é normal, ligeiramente taquicárdio, aun quando se ha assinalado a presença de bradicardia por estimulação vagal. La inspeção da região renal e do abdômen proporciona poucos dados, salvo nos casos que existem ilho paralítico, palpação. No momento da crise é difícil e molesta para o enfermo. Se encontra um dolor provocado por la palpação de los puntos costúmulo-musculares e costovertebrales, assim como na zona que sigue a intervenção de los abdominogenitales. El reto del abdomen es poco doloroso, tanto la presión como la descompresión brusca. Percussão positiva para o dolor. Sedimento urinário, muitas vezes se demonstra a presença de hematoma em outras ocasiones. Não existem alterações macroscópicas evidentes, portanto, em exame de sedimento urinário é onde se demonstra a presença de hematoma. Assim se deverá buscar a presença de piúria ou bactéria. Pressão de Gram para descartar uma infecção urinária associada e em sedimento se pode encontrar cristales por ele. Se deve aclarar que a existência de estes não implica necessariamente uma litiasis ni es patognomônica. De encontrarmos ante um cólico nefrítico de igual maneira em ocasiões em sedimento. El sentimento é normal e isto invalida a possibilidade de existência do causante de cólico nefrítico. Técnicas de imagem em um sentido explícito. O diagnóstico de cólico nefrítico é clínico. Sem embargo, de forma rotinária, sempre se realizam diversas explorações imagenológicas, não tanto para confirmar o diagnóstico, como para estabelecer sua causa. Radiografia simples de abdômen, 90% dos cálculos renais são radiopacos e, portanto, visíveis. Em uma radiografia de abdômen que inclui riñones, uretra e bexiga, o trato urinário simples pode mostrar um cálculo radiopaco ou uma sombra suspeitosa de litíase sobre o trajeto do uréter del sítio del cólico. Em ocasiões é difícil diferenciar o cálculo de outras calcificações extraurinárias, flebólitos, calcificações costales e mesentéricas, colitiases, etc. Distensão de asas intestinais, incluso
salvo em níveis registantes, a ACD é uma exploração rotinária em um momento agudo, pois não só permite provar a presença de cálculos sino-inclusos, posição sobre a base de subdestinada densidade radiológica máxima em los desfosfato cálcico e praticamente nula em los ácido úrico e matriciales. Ecografía. Su elevada sensibilidade en la demostración de la dilatación de la vía escritora y de la tendencia actual dentro de la medicina, la mínima invasividade hace que la ecografía constituye la exploración a emplear en los pacientes con cólico nefrítico. Entre sus vantagens se encontram as seguintes: evita a radiação ionizante no uso de agentes de contraste, é mais rápida, mais barata e menos molesta para o paciente, pode realizar-se em momento de dor agudo e em seu segmento tantas vezes como fosse necessário, maior sensibilidade e especificidade em estudo morfológico do nível, possibilidade de explorar órgãos extraordinários. Por el contrário, os inconvenientes fundamentais seriam dificuldade ou impossibilidade de demonstrar o nível de obstrução em muitos pacientes, ao ser el uréter no olhado uma zona cega a la ecografia, a utilização conjunta de uma radiografia simples de abdômen soslayaria quase totalmente este inconveniente, a existência potencial de resultados falsamente negativos em uma hidronefrose grado 1 e em la uropatias obstrutivas sem dilatação de la vista, leitura, tomografia axial computabilizada, define a consistência de retiases, a dilatação das cavidades e o estado de Parenchyma, gammagrafia, depois da fase aguda. A utilização de outras técnicas de imagem, bielografia, anterografia e retrograma, mas praticamente anecdótica, ao ter algumas indicações pontuais que seria para demonstrar o nível de obstrução. Este haya sido aclarado procedimento menos invasores. Diagnóstico clínico. Frente a um paciente com dor lombar em qual se suspeitava um cólico nefrítico, é necessário ser um diagnóstico positivo e diferencial desta entidade para depois determinar qual é a causa do oportuno e dizer assim o diagnóstico causal, manobra de repercussão positiva. Diagnóstico positivo. Se as antecedentes de dolores similares, um dolor intenso na região lombar que se propaga hacia adelante e hasta los genitales del lado correspondiente, acompanhado de sintomas urinários digestivos. El exame físico del enfermo, donde se observa un paciente excitado que se mueve constantemente sin encontrar una posición que le alivie los puntos anales dolorosos con un abdomen que no brinda datos de importância. El parcial de urina e os estudos imagiológicos podem brindar dados que confirmem o diagnóstico. Agora bem, o diagnóstico desta entidade em que todos os casos de abdômen agudo, os dados aportados pela clínica têm mais valor que os exames complementares, os quais, se são positivos, ajudam, pero sua negatividade inclui na possibilidade da afecção que se estuda. Diagnóstico diferencial. Cólico nefrítico
la vida del paciente. Los procesos que más frecuentemente hay que realizar el diagnóstico diferencial, procesos renales, por la similaridad clínica y su gravedad potencial, se destaca en clínicos embolismo renal, que si bien es un cuadro raro, se debe sospechar en pacientes con cardiopatías embolígenas y mau manejo del dolor, para realizar un diagnóstico lo más precoz posible, com vistas a que um correto tratamento fibrinolítico preserve o funcionamento renal. Processo digestivo. Dentro destes, cabe destacar o apendicite, diverticulite aguda, trombose mesentérica, pancreatite aguda, cólico biliar e úlcera perforada, entre outros. Processos ginecológicos. Embaraço, extrauterismo, anexistes, torção de quistes ováricos, porção vasculares, processos vasculares. A parte do embolismo renal e de la trombose mesentérica, já mencionados em ocasiões, há que realizar o diagnóstico diferencial aneurisma aórtico perforado, processos extra-abdominais, em que o grupo haveria que incluir fundamentos em infarto agudo no miocárdio e chat, pacientes que fingem uma enfermidade para provocar ingresso hospitalar. Tratamento via parental, intramuscular, intravenosa de loção em 150 ml de solução salina intravenosa. AIS, ketoprofeno 100 mg, diclofenaco 75 e etomolar 60 mg, analgésico de pirona 1 grama, paracetamol e tramadol 100 mg, paracetamol sempre intravenoso. Tratar sintomas acompanhantes, náuseas e vômitos, antimético, antianético, pramida. Caso o dolor não aliviar, respeite a medicação, administrar morfina, 10 mg, 10 ml, SF, aplicar 3 ml, lentamente. Síndrome de secreção retral por intestino cólico, é a inflamação da mucosa da uretra provocada por amônia. É uma das enfermidades de transmissão sexual mais frequentes e mais estudiosas. Neisseria gonoide cocograma, imóveis aeróbios, catalasa e oxidase positiva, intra e extracelular. Em diagnóstico há que aparecer os cocograma intracelular, mais capsulada, enfermidade de transmissão sexual, reservatório humano de transmissão sexual. Etiologia se origina por um diplococo gram-negativo intracelular. Ele ocorre principalmente pelo contato sexual anquicestilar ocular neonato e por la manipulação de toalhas e outros objetos contaminados. Para estas possibilidades raras, o general em los hombres se localiza na uretra, em los homossexuais el recto se infecta em 95%. A mulher também se infecta, pero é mais contagiosa del hombre, a mulher, porque esto deposita las secreciones en el cuello uterino
aparece de 2 a 4 dias depois do contágio. É uma secreção espessa amarelenta e se pode acompanhar de suor e, em alguns casos, de prurito uretral. Se não é tratada tempranamente, aparecem lá polaquiura, el dolor miccional e la erecciones es dolorosa. Exame físico. Comprueba a secreção uretral com as características señaladas. Meato uretral se encontra enrojecido, edematoso, com os bordes evertidos. La uretra pode estar indurada e dolorosa à la palpação. Em la mulher se apresenta uma infecção genital com abundante leucorrea, assim como sintomas dolorosos pelvianos. Además, pode referir transtorno disúrico. El meato uretral está enrojecido, doloroso, e la compreensão de la uretra hay salida de secreção purulenta. Muitas enfermas permanecem assintomáticas, lo que dificulta o diagnóstico e, por supuesto, o controle de la enfermedad. Si se realiza el sexo anal, la infección del recto se debe descartar por anoscopia. Diagnóstico. Os elementos que aportam o interrogatório e o exame físico permitem estabelecer o diagnóstico da maioria dos pacientes. A confirmação de que se trata por uretrites gonocócica se pode obter por 2 métodos fundamentais: tinção de grão, em la que se pode observar diplococos gram-negativos intracelulares, e exudado de la secreção uretral em medidas de cultivo adequado, onde se aislará la Neisseria gonorrea. Em la mulher é necessário realizar cultivos de la secreção do cuello uterino, la uretra, el recto, el fondo de los sacos vaginales. Em alguns casos, é necessário emplear métodos alternativos de diagnóstico como interdificação de antígenos e enzimas gonóxicas e ADN. O diagnóstico diferencial se deve estabelecer como uretrite gonocócica, uretrite traumática, hemorragias físico-convulsivas e a maioria dos enfermos essas faltas de secreções aparecem 2 dias A principal profilaxia está basada em uma adequada educação sexual dos jovens e de toda a população de risco, através de uma adequada promoção da saúde e emprego de condom ou preservativo. É importante para evitar esta enfermidade e outras como VIH. Desde o ponto de vista medicamentoso,
800 mg por via oral em uma sola doses. Tratamento: ceftriaxona 1 grama, 250 mg e 500 mg monodoses intramuscular. Se a aléria, gemifloxacino de 320 mg monodose via oral, ou ciprofloxacino 1 grama monodose via oral, ofloxacino 800 grama monodose via oral, gentamicina 240 gramas monodose intramuscular. O tratamento se deve associar sempre com azitromicina 1 grama monodose via oral ou doxicilina 100 gramas de 12 em 12 horas por 7 dias. Uretrites gonocócica ou inespecífica. São múltiplos os micro-organismos que podem produzi-la e, mais importante, é a clamídia trachomatis. Outros agentes causais são os estafilococos, enterococos, colibacillus, trichomonas e monilhas, entre os mais frequentes. La Chlamydia trachomatis é a bactéria pequena intracelular de epitélio columar e pseudocolumar. Existem duas espécies de clamídia, la trachomatis, que é a que dá lugar a la uretrite, tem vários serotipos: serotipo AC, causante de tracoma; serotipo DK, causante de infecções do trato genital; serotipo L1L3, causante de linfogranuloma veneno. La Chlamydia se encontra em 25 a 60% dos heterossexuais que padecem de uretrite gonocócica e 4 a 35% dos enfermos que padecem gonorreia se encontram em 28% das mulheres com infecção vesical. O ureoplasma urealítico pode causar uretrite em 20 a 50% dos casos. Sua presença aumenta com a promiscuidade. Este micro-organismo responde bem a espectronocimicina e pouco a las sulfas. Ao redor de 30% dos cultivos são negativos e no gonorreia, clamídia, trachomatis e ureoplasma urealítico. Os agentes causais são herpes simples, os citomegalovírus, la trichomonas vaginalis, la monilhas e os estafilococos, entre outros. O quadro clínico é muito similar à uretrite gonocócica, pois quase sempre os enfermos apresentam secreção uretral, que pode ser desde blanquecina fluida hasta francamente purulenta. Por lo general, se acompanha de prurito uretral e diversos grados de dissúria. Tratamento: o tratamento dependerá do microorganismo que la causou e da sensibilidade deste aos antimicrobianos. Tratamento passado na classe: azitromicina de 1 grama monodoses, doximicilina 100 mg, 12 horas por 7 dias. Tratamento do livro: em caso de clamídia, doxiciclina em doses de 100 mg 2 vezes ao dia por 7 dias é eficaz. A eritromicina se pode emplear em doses de 500 mg a cada 6 horas durante 7 dias. Uretrites por trichomonas se empleará metronidazol 2 gramas como dose única ou 500 mg 2 vezes ao dia durante 7 dias. Quando é causada por herpes simples, se deve administrar aciclovir durante 7 a 10 dias. Em caso de ureoplasma, eritromicina pode emplear-se durante 14 dias em doses de 500 mg a cada 6 horas. É muito importante instituir tratamento à la pareja e suspender a atividade sexual.